Destaque final do professor Marco Antônio Villa. O Brasil, claro, a grande notícia do dia é a tentativa fracassada de paralisação do país. Na maior parte, na ampla maioria, e haja ampla maioria dos municípios brasileiros, não aconteceu nada. Em municípios médios, teve pequenas paralisações patrocinadas pelas centrais sindicais pelegas e fundamentalmente nos transportes, porque do resto tudo funcionou. E nas grandes capitais, especialmente São Paulo, que acaba tendo, é a cidade mais populosa do Brasil e um núcleo político, onde há muita tensão política e tal, e da onde surgiram, inclusive, todas as modificações recentes na história brasileira das últimas 3 décadas, a ação das centrais sindicais, a concentração foi justamente no metrô, no transporte de ônibus e dos trens metropolitanos, no sentido de criar obstáculos à livre circulação, ferindo um direito constitucional. É importante destacar que, de acordo com a Constituição brasileira, no artigo 9º é assegurado o direito de greve, mas está muito claro no parágrafo 2º que diz o texto, diz a Constituição, abre aspas, os abusos cometidos sujeitos os responsáveis às penas da lei. E no caso da Lei 7783, que regulamenta o direito de greve no Brasil, são assegurados aos grevistas vários direitos e diz muito claro, o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve e tal. E que nós assistimos em São Paulo hoje, né, em toda a manhã, não foram meios pacíficos. Na entrevista que fizemos com o secretário de Segurança, por exemplo, ele disse sobre o número de presos e falou que eles foram presos com o quê? Com gasolina, pregos, instrumentos de agressão e tal. Ou seja, é claro que o sentido das centrais sindicais e de pequenos grupos criminosos a serviço das centrais sindicais e do Partido dos Trabalhadores, que é importante lembrar que o projeto criminoso de poder petista saiu do governo, mas o sonho é que eles querem retornar para completar a obra, destruindo o Brasil. E esses criminosos estão usando da discussão das reformas para esconder que eles jogaram o país na pior crise da história. O triênio 2014, 2015, 2016 é o pior triênio econômico da história do Brasil e tal. Eles estão aproveitando desse momento, dessa conjuntura, para esconder esse fato e para aparecer como defensor dos trabalhadores. Nós vimos que a adesão é desprezível e grupos, muitas vezes, de 15, 20 pessoas, queimando pneus, os pneus são os que mais aderiram à greve, né? Paralisando as rodovias momentaneamente, algumas avenidas, né? Agredindo pessoas nos aeroportos, como o caso do Rio de Janeiro, que é um caso lamentável tal. E isso tudo por quê? Porque as centrais sindicais vão perder aquilo que sustenta o peleguismo, os dirigentes traidores de todas as centrais sindicais, de todas as centrais. A gente fala mais da CUT, que é um braço do PT, mas a UGT, por exemplo, fez questão de propagar aos 4 ventos, que paralisou São Paulo e fez com que as pessoas perdessem exames médicos, consultas médicas, operações marcadas muitas vezes há meses, fez com que você não chegasse ao seu trabalho, que você pudesse ter o dia de trabalho descontado, portanto você processe o pelego chamado Ricardo Patá, o pelego da UGT, que está dizendo que ele parou São Paulo. Olha que orgulho, ou seja, ele violou a Constituição e diz que tem orgulho, ele violou a Lei 7783 e diz que tem orgulho, e ele vai ficar soltinho da Silva, soltinho, né, esse traidor, né, esse sujeito que está violando a lei, continua solto. O Guilherme Boulos continua solto também. Aquele que no Twitter ironizou o prefeito de São Paulo e disse o seguinte: Dória disse que vai pagar Uber para servidores que furem greve. Que furem greve? Onde houve a deliberação pela greve? Não adianta. O MTST, do qual ele, vagabundo, porque ele não trabalha e tem teto, portanto não poderia liderar o MTST, vai travar avenidas e vias tal. Então esses sem vergonhas têm de ser processados. E a gente não tem que ter medo de sem vergonha. Essa que é a grande questão. Gente que não trabalha. Eu queria que esse pessoal mostrasse a carteira profissional, mostrasse testemunhas que eles são trabalhadores. Não são. Eles perderam. E deve ser louvado. E é importante destacar a ação correta, ordeira, constitucional da Polícia Militar, ou seja, diversamente do que ocorreu em movimentos anteriores, dessa vez se deslocou rapidamente para os locais onde ocorriam essas tentativas de ação de criminosos, né? Liberou as vias e muita gente não foi trabalhar, não conseguiu ainda chegar ao trabalho,
dada a ação criminosa das centrais sindicais. Portanto, eu espero agora que o poder público acione as centrais sindicais. Eu acho importante que o cidadão que teve seu direito prejudicado hoje, qualquer cidadão, acione as centrais sindicais. Espero que a Justiça do Trabalho não faça o que fez até agora, que é passar a mão na cabeça das centrais sindicais, que são criminosos, né, que usam, porque eles estão perdendo o imposto sindical. Então, tudo isso que está ocorrendo é tudo farsa. Eles não são contra os direitos dos trabalhadores que eles estão perdendo, contra o governo. Tudo conversa que fiada. Esses pelegos, traidores da classe trabalhadora, o que eles querem é ficar com o dinheiro do imposto sindical. Eu desafio esses criminosos que se acuitam nas centrais sindicais a mostrar a carteira do trabalho. Eu desafio o Ricardo Patá, que está dizendo para o Brasil inteiro aqui, que parou São Paulo, mostrar onde ele trabalha desde a década de 70. Tudo conversa fiada. Eles perderam. A greve fracassou.